Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa, Mãe, todas as minhas ações, para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3, A impureza e as boas obras feitas imperfeitamente são alimento repugnante para Jesus. Último trecho do volume 3. Luísa escreve: Tendo recebido a comunhão, o meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me parecer extremamente aflito e amargo. Então lhe pedi que derramasse em mim suas amarguras, mas Jesus não me dava ouvidos, mas insistindo, depois de muito tempo, se agradou em derramá-las. Depois de ter derramado um pouco de amargura, lhe perguntei: Senhor, não te sentes melhor agora? E ele: Sim, mas não foi o que derramei que me causou tanta pena, mas um alimento nauseante e insípido que não me deixa repousar. E eu: Derrama um pouco em mim, assim te aliviarás um pouco. E ele: Se não posso digeri-lo e suportá-lo, como o poderás tu? E eu: Sei que a minha fraqueza é grande, mas tu me darás graça e força, e assim terei êxito em contê-lo em mim. Jesus, ele aparece espiritualmente para Luísa, fazendo-se ver, extremamente aflito e amargo. Então ela, como uma vítima, para que Jesus não sofra, ela pediu que ele derramasse nela as amarguras que ele estava sentindo. Mas Jesus, ele não estava escutando o que ela estava dizendo, não estava dando atenção para ela. E ela insistiu, e depois de muito tempo ele resolveu derramar nela essas amarguras. E depois de ter feito isso, ela perguntou para Jesus se ele estava se sentindo melhor. Ele disse que sim, mas o que ele derramou nela não foi o que causou tanto sofrimento para ele, mas o que causava esse sofrimento maior do que essa amargura era um alimento nauseante e insípido que não deixava ele repousar. E ela pediu então que ele derramasse um pouco nela, para aliviar mais um pouco do sofrimento dele. E ele responde, o que a gente já sabe, que se ele não pode suportar esse sofrimento, como nós poderíamos suportar, Ele que passou por todo o flagelo, ele que doou toda a sua vida, que doou todo o seu sangue, que foi humilhado, que foi desprezado, que foi maltratado, somente ele, Somente ele que morreu várias mortes na sua humanidade, a morte de cada pecado de cada um de nós. Só ele mesmo pode suportar. Mas a Luísa ainda
insiste e diz que a fraqueza dela é grande, né? Assim como nós somos fracos, né? Mas com a graça de Deus, com a força dele, nós teremos êxito, né? Nas nossas cruzes que nós teremos que enfrentar, né? Nós vamos conseguir suportar qualquer adversidade, qualquer contrariedade, qualquer coisa que nos aconteça, porque nós compreendemos o valor da cruz, nós compreendemos que a cruz purifica, a cruz santifica, a cruz ilumina, a cruz nos torna como Ele nos criou, imagem e semelhança dEle, porque toda a vida humana dEle, na humanidade dEle que Ele esteve aqui, foi só cruz, né? E nós aqui estando na nossa humanidade ainda, né? A nossa alma ainda não foi para o céu, de onde a alma dele veio, nesse corpo humano que ele sofreu. Então, aqui na Terra é lugar de purgação, é lugar de conhecimento de Jesus, é lugar de conhecer, amar e servir a Ele. E o sofrimento faz parte desse conhecimento, o sofrimento faz parte dessa semelhança com Ele que as pessoas tanto querem, só que elas querem a semelhança somente da glória dEle, do céu, né, da bem-aventurança. As pessoas não querem ser semelhantes a eles no sofrimento e na cruz. Então, é o que ele vem nos mostrar aqui nesse trecho hoje. Luísa diz: compreendia que esse alimento nauseante eram as impurezas, o insípido, as obras mal feitas, todas deterioradas, que a nosso Senhor são bem de aborrecimento, de peso e quase desdém a recebê-las, porque não podendo suportá-las quer atirá-las de sua boca. Quem sabe quantas das minhas estavam ali? Quando a Luísa recebeu um pouco mais, né, daquilo que Jesus derramou sobre ela, ele permitiu que ela recebesse um pouco daquele alimento nauseante, que era o que causava mais sofrimento a ele do que as amarguras. Ela compreendeu que esse alimento, e ele quer que nós compreendamos também, que esse alimento nauseante são as nossas impurezas, as impurezas que nós trazemos na nossa alma e que nós precisamos purificar para poder, né, receber essa santidade divina que Ele está formando aqui nestes que estão meditando o livro do céu. Esse alimento nauseante, ele é insípido, ele não tem cheiro, porque as obras santas, as obras feitas na divina vontade, elas têm perfume. E as obras mal feitas estão todas deterioradas, estão se estragando porque elas não são feitas unidas com a vontade de Deus. É a vontade humana que está fazendo aquilo que ela acha que tem que fazer sem consultar a Deus. Né? Elas podem estar fazendo, por exemplo, uma obra de caridade, ajudando pessoas com mantimentos, né, para que elas possam não passar fome, mas as almas elas têm fome de Deus, as almas que precisam ser alimentadas, porque o corpo vai se desfazer aqui na terra mesmo, até, né, o último momento em que Deus vai voltar para ressuscitar os nossos corpos, mas até lá eles vão ficar, né, como o pó debaixo da terra. Então o importante é fazer obras, né, que levem as pessoas ao conhecimento de quem é Jesus, de qual o plano dele para nós, que ele quer, através dessa santidade que ele, né, está nos formando aqui neste livro do céu, ele quer que nós voltemos à ordem original, quer que nós voltemos a viver
com Ele dentro de nós, assim como Ele vivia dentro de Adão e de Eva. E que tudo o que eles aprendiam, tudo o que eles pensavam, tudo o que eles faziam era em comum acordo com a vontade divina, porque reinava neles a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles estavam sempre em paz, estavam sempre naquela alegria, naquela convivência, né, como irmãos, né, no céu, onde não havia doenças, nem tristeza, nem nada de ruim, só havia o bem, né, porque o bem habitava dentro deles. Eles eram realmente imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva. Eles tinham um corpo de luz. E a partir do momento que eles pecaram, eles perderam o corpo de luz. E foi onde eles se olharam e viram, né, a sua fraqueza, a sua debilidade, o seu corpo descoberto, seu corpo nu. Sentiram vergonha, mas não dos seus órgãos genitais, sentiram vergonha de ter perdido aquele corpo glorioso, de não estar mais ligado, né, com Deus. Essa foi a vergonha deles. E eles sentiram tanta culpa que se esconderam, eles não conseguiram encarar a verdade. Se eles tivessem, né, se arrependido, se eles tivessem se voltado para Deus, implorado o perdão dele, a história da humanidade seria bem outra. Mas não, a culpa não permitiu. E isso são as coisas que aborrecem a Jesus, que pesam nele, né? Que acontecem hoje na humanidade. O orgulho, a soberba, o pensamento em si mesmo, o amor próprio, né? São tudo coisas que são alimentos nauseantes, que Jesus diz que ele, não podendo suportá-las, ele quer atirá-las de sua boca. Porque é tudo sujo, tudo sujeira, é tudo coisa ruim. Dá ânsia nele, dá vontade de vomitar, né? Falando bem claramente. Mas tudo isso é espiritual, mas é a realidade, né? O que está acontecendo no mundo também não é só físico, não é só material, é espiritual. E aí, a Luísa até disse quantas, sabe quantas das minhas estavam ali, né? Das fraquezas dela, das misérias dela, né? Ela também se considerava também culpada, né? E ela continua dizendo: quanta razão tinha Jesus, que era mais tolerável o amargo que aquele alimento nauseante e insípido. Se não fosse por seu amor, a nenhum custo o teria aceitado. Depois disso, o bendito Jesus pôs-me o braço atrás do pescoço e, apoiando a sua cabeça sobre o meu ombro, pôs-se em atitude de repousar. Enquanto repousava, encontrei-me no lugar onde havia por piso muitas tábuas móveis e abaixo o abismo, e eu, temendo precipitar-me, despertei-o, invocando a sua ajuda, e ele me disse: não temas, é o caminho que todos percorrem, não é preciso outra coisa que toda a atenção. E como a maior parte caminham distraídos, esta é a causa pela qual muitos se precipitam ao abismo e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Depois disso desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Então, pior do que as amarguras que o ser humano causa a Jesus, são esse alimento nauseante, né? Que é tudo isso que foi falado e muito mais, né? E a Luísa diz, e nós também, né? Vivendo na divina vontade, se não fosse por amor a Jesus, nós não aceitaríamos, né, receber esses conhecimentos, porque
poderia nos causar uma revolta contra a humanidade, né? Pensar que a humanidade não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas não, por amor a Jesus, nós acreditamos que ao divulgar esse livro do céu e ao chegar a pessoas que tenham o coração aberto para esse conhecimento que é novo, essa santidade nova que Jesus está trazendo para esses tempos finais, né? Muitas pessoas possam ser alcançadas e mudarem realmente de vida, terem uma conversão verdadeira. Uma conversão que hoje em dia não é a conversão verdadeira, porque a santidade que as pessoas estão buscando fora dessa santidade divina é uma santidade que se preocupa só consigo mesma. Ao contrário, essa santidade que Jesus está nos propondo, né, para aqueles que crerem e resolverem, né, dar a sua vontade, unir a sua vontade à vontade dele, consagrar a sua vontade através do Imaculado Coração de Maria, essas pessoas vão estar fazendo atos que vão gerar bens para toda a humanidade, né? É universal, é algo que nunca aconteceu, é algo que é muito necessário nesses tempos, porque o coração das pessoas está muito endurecido. As pessoas estão, né, andando de cabeça para baixo. Elas não conseguem mais olhar para o céu. Elas não conseguem mais enxergar, né, a realidade espiritual. Elas estão muito presas na terra, estão muito presas no materialismo, né, no ter e não no ser, né, que é ser uma pessoa espiritual, uma pessoa que busca a Deus, conhecer a Ele no mais profundo do seu ser. E o lugar em que vamos poder encontrar esse conhecimento dele é no livro do céu e no livro da Maria Valtorta, outra mística que nos revela tudo sobre a vida de Jesus, desde o momento da concepção até a sua ascensão aos céus. E é muito importante conhecermos para poder amar, porque só se pode querer seguir, só se pode querer amar, né, aquele que se conhece. E esses livros trazem todo o conhecimento necessário que nós precisamos para conhecê-lo e saber tudo sobre o seu plano de amor, sobre cada um de nós, que é o reino dele sendo construído dentro do nosso coração, para depois, no momento em que ele determinar, vai acontecer esta era da paz, que é esse reino da divina vontade aqui na terra como no céu. E todos aqueles, né, que tiverem esse coração aberto para receber, mesmo que seja durante o aviso que Nossa Senhora revelou que vai acontecer, mesmo que esses conhecimentos sejam revelados durante o aviso, mesmo que esses conhecimentos sejam revelados no último instante da vida da pessoa, antes dela morrer, ela vai poder conhecer e amar, para poder fazer com que a culpa não as condene, porque é a culpa que condena a alma ao inferno. E do jeito que caminha a humanidade, é necessário urgentemente que as pessoas compreendam, né, a respeito da culpa, né, e da misericórdia de Deus, que está sempre aberto àqueles que se arrependem verdadeiramente e querem uma mudança de vida. Então, o que Jesus quer da Luísa e o que Ele quer de nós nesse momento, que ele encontre um lugar, né, onde ele possa repousar, ele encontre um ombro, né, onde ele possa vir a dizer, a explicar tudo o que está acontecendo no mundo, o paraquê de tudo, para que nós possamos compreender e ficar em paz, né,
não somente trazer paz para ele, mas também ficar em paz. E a Luísa, enquanto ela estava neste ato de repousar a Jesus, Jesus levou ela espiritualmente no lugar onde havia um piso com muitas tábuas móveis e abaixo desse piso um abismo. E ela andando por essas tábuas, ela temia, né? Ela tinha medo de se precipitar. Então ela chamou a ajuda de Jesus e ele disse para ela: não temas, é o caminho que todos percorrem. Então a humanidade está caminhando nessas tábuas móveis e o abismo está abaixo delas e elas não percebem. E Jesus diz que não é preciso outra coisa que toda a atenção. Então as pessoas estão distraídas, elas não estão percebendo que abaixo desse chão onde elas estão caminhando, esse chão que tem um piso de tábuas móveis, que é a nossa vida, né? Nossa vida ela é frágil. Está o abismo, né? O abismo do inferno, né? E como a maior parte caminham distraídos, esta é a causa pelo qual muitos precipitam o abismo e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Então, tudo isso é para que aquelas pessoas que estejam ouvindo, elas possam se dar conta, né, do chão que elas estão percorrendo, que é preciso estar muito atento aqui, atento às coisas do céu, porque a partir do momento que você estiver firme com Deus, e principalmente se estiver vivendo essa vida divina, não vai ter medo nenhum de cair no abismo, porque a própria mão de Deus vai estar embaixo dessas tábuas móveis, né? Te sustentando, te dando forças, te conduzindo, né? Porque é Ele mesmo que vai estar vivendo dentro de você, para que caminhe seguramente rumo ao céu, né? Ou antes do céu, rumo ao reino da divina vontade, que é o lugar que Ele está formando, né? Primeiro nos nossos corações, desses que estão meditando e conhecendo todos esses escritos, né, que a Luísa Picarreta nos deixou, que foram ditados pelo próprio Jesus. Então este livro, né, que vai fazer com que nós tenhamos esse conhecimento e a partir disso tenhamos essa vida divina e continuemos seguindo, né, na estrada rumo ao reino da divina vontade, né, juntamente com Nossa Senhora, Rainha da Divina Vontade, Jesus, né, e Luísa Picarreta, que lá no céu já intercede por nós, que foi a primeira filha da Divina Vontade a ser formada, e que de lá ela está, né, trabalhando juntamente com Jesus e Nossa Senhora para que esse reino aconteça logo no meio de nós. Amém, Fiat.